Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A classe que nós estamos ministrando, ela é chamada de Adultos 1. E ela funciona lá no nosso auditório, mas por conta do nosso protocolo aqui, nós não estamos usando o auditório, estamos transmitindo aqui do estúdio a nossa aula. E sempre, uma semana eu ministro a aula e na outra semana o pastor Hernandes Dias Lopes. Então, eu gostaria de começar hoje com você o estudo expositivo do Evangelho de Marcos. Então, pegue a sua Bíblia. Eu pretendo, em 13 lições, cobrir os 16 capítulos do Evangelho de Marcos. Eu espero que você nos acompanhe. Acho que até dezembro nós conseguiremos fechar esse Evangelho. Abra sua Bíblia, por favor, aí, no Evangelho de Marcos. E o primeiro versículo que nós lemos aí, no Evangelho de Marcos, é princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A autoria desse Evangelho está no próprio nome do evangelista Marcos. E quem é esse Marcos? Esse Marcos, ele é identificado no Novo Testamento como João Marcos, que era filho de Maria, não Maria, mãe de Jesus, mas a outra Maria, onde se reunia a igreja, ou uma das residências, como está colocado lá em Atos capítulo 2, era um local, a mãe de João Marcos abria a sua casa para que a igreja se reunisse nessa casa. Esse João Marcos foi aquele que acompanhou, ele era primo de Barnabé e o acompanhou juntamente com Paulo. E ele foi o motivo da desavença entre Paulo e Barnabé, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Mas eu quero chamar a sua atenção porque João Marcos fazia parte da equipe evangelística do apóstolo Paulo. Quando Paulo se despede, lá em 2 Timóteo, ele chama João Marcos, dizendo que João Marcos lhe era muito útil ao ministério. Eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque o Evangelho de Marcos, ele foi escrito da cidade de Roma, e provavelmente a fonte original das informações que estão registradas nesse Evangelho por João Marcos foi o próprio apóstolo Pedro, né? Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, ele é carinhosamente chamado por Pedro de meu filho na fé. Meu filho na fé. Então, quando você vai estudar os evangelhos, né, os 4 evangelhos, o Evangelho de Marcos, ele foi e é chamado a base dos outros 2 evangelhos, de Mateus e de Lucas. Por isso que esses 3 evangelhos, eles são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm uma única base, eles têm uma mesma visão do ponto de vista das informações textuais. Muitas das informações, elas aparecem nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, certo? Outro detalhe muito importante aqui qual foi o propósito de Marcos ao escrever este evangelho? E assim como Mateus teve o propósito de escrever para os judeus, Lucas para os gregos, os comentaristas dizem que Marcos, ele escreveu para o público romano, para os romanos. E essa é a razão, porque o Evangelho de Marcos, ele é muito simples, muito prático, muito objetivo, que a mente romana era assim. A grande pergunta é, por que nós vamos estudar o Evangelho de Marcos hoje? Qual é a relevância, qual a importância
desse evangelho para nós hoje. Eu quero destacar pelo menos 3 razões que eu acho que são fundamentais. Primeiro, esse evangelho ele é breve, ele é objetivo. Ele tem apenas 16 capítulos e apenas 661 versículos. Você sabe que o maior evangelho é o de Lucas, com 24 capítulos. Mateus tem 28 capítulos, mas tem menos versículos. Então, é um evangelho extremamente prático, né? Extremamente objetivo. E a palavra que aparece em Marcos, aproximadamente mais de 40 vezes, é a expressão imediatamente. Imediatamente. Por quê? Porque na visão de Marcos, a mente do romano era muito prática. Então ele quer passar essa dinâmica do ministério de Jesus, né? Outra coisa que eu acho que é muito importante, para nós estudarmos o Evangelho de Marcos hoje, além de ser breve e objetivo, ele é um evangelho focado na pessoa de Jesus Cristo. Ele só tem 2 divisões. Primeiro, a primeira divisão, vai até o capítulo 8, 9 mais ou menos, mostra os milagres de Jesus. E depois, a obra de Jesus. Então, a ênfase de Marcos é mostrar que Jesus Cristo era Deus, mas que Jesus Cristo também era o Filho do homem. Os comentaristas dizem que o Evangelho de Marcos, ele tem como tema, ou como propósito, apresentar Jesus como Filho do homem, como servo, aquele que veio para servir. O versículo-chave, o versículo-chave de Marcos, eu queria que você abrisse lá, Marcos, capítulo 10. Dá uma olhadinha, por favor, em Marcos, capítulo 10. E você vai grifar esse versículo como sendo o versículo-chave, né? Marcos 10, 45, diz assim: pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então grife esse versículo, porque Jesus ele é apresentado em Marcos a partir dessa ideia de que ele veio para servir e dar a sua vida, Mas uma terceira motivação que nós temos para estudarmos o Evangelho de Marcos é que ele é um evangelho que foca muito no conceito de discipulado. Há muitos manuais de discipulado que são escritos baseados no Evangelho de Marcos. Por exemplo, Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34. Diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É muito contundente observarmos no Evangelho de Marcos essa ênfase que ele dá. Se alguém quer, de fato, seguir a Jesus, se tornar um discípulo de Jesus, tem que passar pelo arrependimento, pela renúncia pessoal e tomar a sua cruz. Então eu acho extraordinário, porque Marcos, ele é muito relevante no contexto atual, onde se tenta passar um evangelho, né, diluído, onde não há renúncia, onde não há cruz, onde não há sofrimento. Então, Marcos vai nos trazer de volta a pureza, a origem do verdadeiro evangelho. Agora, eu queria que você me acompanhasse na exposição do texto. E veja aí, o primeiro versículo que aparece em Marcos diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o primeiro versículo, Marcos 1:1. Aqui nós temos 3 lições importantíssimas que Marcos vai colocar logo nesse primeiro versículo. Quais são essas 3 lições? Primeiro, que o Evangelho
é uma boa notícia que traz salvação aos pecadores. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia da salvação em Cristo Jesus. Segunda lição que a gente aprende nesse primeiro versículo é que o conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. Se você observar bem, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então o Evangelho não é apenas uma notícia, mas é a notícia acerca da pessoa de Jesus, quem ele é e o que ele vai fazer aqui, o que ele fez aqui no mundo, a sua obra salvadora, salvífica. Terceira lição que nós aprendemos nesse versículo, eu destacaria aqui, que é a origem do Evangelho, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em outras palavras, a origem do Evangelho é divina. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. É o Verbo que se fez carne, que se tornou gente. Então, grife aí, ou escreva aí nas suas anotações, esses três aspectos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho é a boa notícia da salvação em Cristo Jesus. O Evangelho tem como conteúdo a pessoa e a obra de Jesus. E em terceiro lugar, a origem desse Evangelho é a boa nova que nos veio do céu. Continuando o texto, e eu quero ficar apenas no capítulo 1 hoje de Marcos. E se Deus quiser, em 13 lições, nós cobriremos os 16 capítulos desse Evangelho. Depois de colocar aí o princípio conceitual que é o Evangelho, o evangelista Marcos vai dar 3 testemunhos acerca da pessoa de Jesus Cristo. O testemunho de João Batista, né? O testemunho que a Trindade dá acerca da pessoa de Jesus, e depois o testemunho de Satanás, dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos ver aí, observe bem, que Marcos começa citando o testemunho de João Batista. Diz aí, conforme está escrito na profecia de Isaías, Isaías capítulo 40. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então veja que, depois de dar o conceito do que é o Evangelho, João Marcos, ele linka o testemunho, né, profetizado em Isaías capítulo 40 ao ministério de João Batista. E foi um ministério preparatório para que o Messias viesse. Eu queria destacar aqui, nesse testemunho de João Batista, 4 coisas interessantes. A primeira delas é que o ministério de João Batista foi profetizado por Isaías no Antigo Testamento. Então, João não foi uma figura histórica que apareceu de uma hora para outra, pelo contrário. Ele foi profetizado lá em Isaías capítulo 40, o seu ministério, a sua missão. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que a mensagem de João Batista, ou a pregação de João Batista, consistia numa mensagem de arrependimento e confissão de pecados. Era uma mensagem preparatória para os judeus receberem o Messias, Jesus Cristo. Terceira informação importante que a gente tira aqui do texto é que
o ministério de João Batista foi muito frutífero. Ele, apesar da sua figura exótica, na sua forma de vestir, a sua forma dura de pregar, ele atraía as multidões. Se você observar no texto aí, toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ouvir João Batista. Era algo impressionante a mensagem dele. Uma mensagem dura, uma mensagem contundente. Mas ele atraía as multidões. Quarta informação importante que eu vejo aqui no testemunho de João Batista é que ele preparava as pessoas para receberem a Jesus. Veja aí, por favor, no versículo 7, né, e no versículo 8, veja o que é que ele diz. Qual a informação que Marcos diz acerca da mensagem de João Batista. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu os tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então veja aqui que João, ele vem como precursor, né? Ele vem preparar o caminho, né? Preparar as pessoas, e aqui especificamente os judeus, para que eles recebessem o Messias, para que eles recebessem aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Mas em segundo lugar, o segundo testemunho que Marcos coloca aqui, primeiro o de João Batista, o segundo agora vai acontecer no batismo de Jesus, que é a manifestação das três pessoas da Trindade. Veja aí, versos de 9 a 11. Diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. É tão interessante isso aqui, e eu queria destacar. Primeiro, João Batista, ele honra, né, a Jesus. E Jesus também honra a João Batista. Jesus não precisava ser batizado. Jesus não tinha pecados para se arrepender. Ele era perfeito. Ele era verdadeiramente homem, perfeito e verdadeiramente Deus. Então, essa atitude de Jesus se colocar para ser batizado por João Batista revela a consideração, o respeito que ele tinha para com o ministério de João Batista. Há outro detalhe que eu acho muito interessante aqui, é que Jesus se humilha e se coloca na condição de pecador. Não que ele era pecador, mas que os nossos pecados seriam colocados sobre ele, né? Isaías capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Mas eu acho extraordinário aqui, é que há uma manifestação das três pessoas. Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, que desce sobre ele como pomba, e você tem a voz do Pai, o testemunho do Pai, dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti tenho prazer. Então, uma nota de rodapé aqui, né? Se você for estudar os 4 evangelhos, você vai compreender o ensino bíblico da doutrina da Trindade. Essa mesma referência aparece em Mateus capítulo 3, aparece em Lucas capítulo 3 e aparece em João capítulo 1. Então os 4 evangelhos, eles dão o testemunho do batismo de Jesus e a manifestação da Trindade. Você se lembra também que lá quando Jesus ele ressuscita e antes de ser elevado aos céus,
na sua ascensão, ele dá a grande comissão lá em Mateus capítulo 28. E ele diz lá claramente que todo aquele que se tornasse um discípulo de Jesus deveria ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não há como negar nos evangelhos o ensino da doutrina bíblica da Trindade. Certo? Então, é claro o ensino escriturístico sobre as três pessoas da Trindade. Continuando aqui, nós temos o testemunho de João Batista, nós temos o testemunho da Trindade no batismo de Jesus, mas é muito interessante porque Marcos, ele não gasta tinta escrevendo sobre a genealogia de Jesus, ele já parte aqui do batismo de Jesus para a tentação de Jesus, e aquilo que Mateus registra de uma forma mais abrangente, Lucas também, Marcos ele usa apenas 2 versículos para descrever a tentação de Jesus. Está nos versos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então, veja que relato prático, objetivo. Ele dá simplesmente quem, onde, como. Ele traça aqui, dá essa informação da tentação de uma forma extremamente objetiva. E o que eu acho aqui, né? Queria destacar aqui, qual foi o propósito da tentação de Jesus? Por que Jesus ele foi impelido pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto? Veja que não foi o diabo que veio atrás de Jesus. É o Espírito Santo, após o batismo, que leva Jesus para o deserto e ali ele é tentado por 40 dias. E a resposta que nós encontramos é que ele foi tentado como preparação para ser o nosso sumo sacerdote, né? Lá em Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 4 mostra que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E que nós, ao nos aproximarmos de Jesus, em confissão de pecado, ele está pronto para ouvir e para entender e para interceder por nós, como aquele que conhece os nossos pecados, as nossas fragilidades. Mas eu vejo aqui uma terceira razão, porque Jesus, ele foi tentado. E aí eu encontro, né, resposta teológica para isso. Ele foi tentado para que toda criatura, no céu ou na terra, soubesse que Jesus é o conquistador. Se o primeiro Adão, ao ser tentado, caiu, se por um ato de desobediência do primeiro Adão veio a morte, o pecado para a história do homem, Jesus, ele foi tentado, venceu a tentação, mas não somente isso, ele esmagou a cabeça da serpente, ele destruiu o poder do pecado, o poder da morte, e ele despojou Satanás de todo o poder que ele tinha, de toda a autoridade que ele tinha. Cumpre-se aqui aquilo que está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que é o próprio Evangelho, quando diz lá que o descendente da mulher seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. Então, veja como Marcos, ele depois de conceituar no versículo 1 o que é o Evangelho, ele vai dos versos de 1 a 13 registrar aqui 3 testemunhos acerca da pessoa e da obra de Jesus. O testemunho de João Batista, o testemunho da Trindade e o testemunho do próprio Satanás, das forças espirituais do mal.
Veja que no versículo 14, nós temos aqui aquilo que seria o início do ministério de Jesus, né? João Batista foi preso, e depois que João Batista foi preso por Herodes, Jesus começa o seu ministério. Você se lembra que Jesus, ele nasceu em Belém, mas ele viveu em Nazaré, e depois de uma certa idade, ele deixa a cidade de Nazaré e vai morar lá à beira do mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum. Por isso que Jesus, ele nasceu em Belém, ele é chamado de Jesus o Nazareno, porque ele morou em Nazaré, ele cresceu em Nazaré com seus irmãos, na carpintaria do seu pai. Mas quando João é preso, ele desce. Por isso que ele é chamado também, não somente de o Nazareno, mas o Galileu, né? E ali, às margens do mar da Galileia, ele desenvolve o seu ministério. Veja, no versículo 14 e 15, o que Marcos registra aí? Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Que coisa linda. Veja que Jesus, ele não é somente o conteúdo do evangelho, mas ele é o pregador do evangelho. Se cumpre aqui o que está lá em Isaías, capítulo 61, né? Quando diz lá que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar o evangelho. E é tão interessante isso porque quando Jesus ele ainda estava morando lá em Nazaré, ele vai lá na sinagoga de Nazaré, lê o texto de Isaías, capítulo 61, e diz claramente: hoje se cumpriu essa profecia bíblica. E a partir daquele momento, ele deixa a cidade de Nazaré e desce para a região da Galileia, para a cidade de Cafarnaum, que passará a ser a sua base, né? Ali, a base do seu ministério, os 3 anos de ministério que Jesus exerceu. Eu gosto de chamar a sua atenção para o fato aqui, pregando o evangelho de Deus. E essa mesma expressão aparece lá em Romanos, capítulo 1, quando mostra que o evangelho não é uma ideologia acerca da pessoa de Jesus, não é um discurso ético, não é uma filosofia de vida, mas é a pregação, a boa nova da salvação que vem de Deus. Então Jesus, ele é o único que pode ser o nosso mediador. É ele que nos coloca em contato, em conexão, que estabelece novamente a nossa comunhão com Deus de uma forma maravilhosa. Jesus, ele começou a pregar o evangelho e diz aí no versículo 15, ele diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. É muito importante, esse mesmo versículo aparece lá em Mateus, capítulo 4, versículo 17, quando Jesus diz, né, que o tempo se cumpriu. E é justamente aqui onde está a transição, o encerramento do ministério de João Batista, aquele que veio preparar, que veio aplanar os caminhos, e agora Jesus entra para estabelecer de forma definitiva o reino de Deus. Há 2 pontos que eu quero destacar aqui, que aparece aqui no versículo 15, diz assim: arrependei-vos e crede no evangelho. Preste atenção que essas 2 verdades são inseparáveis. Inseparáveis. Os teólogos chamam essas 2 verdades aqui, ou sintetizam essas 2 verdades naquilo que se chama a doutrina da conversão.
a conversão, a mudança que o Espírito Santo produz na vida de uma pessoa ao ouvir a mensagem do Evangelho. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é produzir a convicção de pecado. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E aí produz essa mudança de mente, essa mudança de atitude. Mas não basta apenas arrepender-se, né? O arrependimento é o lado negativo, e o lado positivo é crer no Evangelho. Então, você se arrepende dos seus pecados e crê na obra que Jesus Cristo fez para que seus pecados sejam perdoados e que você possa receber essa mudança, essa transformação, essa conversão. Irmãos, o Evangelho é maravilhoso, é simples demais, é objetivo demais. E Jesus aqui, ele tem a sua mensagem resumida por Marcos nessa sentença gloriosa, né? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas eu queria, para encerrar essa exposição do capítulo 1, que vai agora do versículo 16 até o versículo 45. Aqui nós temos o que eu chamaria de os aspectos, né, do Evangelho de Deus que Jesus estava pregando. Eu chamaria, do ponto de vista didático, se nós temos o princípio do Evangelho nos versos de 1 a 13, aqui nós temos a natureza do Evangelho. É como esse Evangelho, ele influencia a vida das pessoas. E eu queria destacar, né, 4 aspectos importantes da natureza do Evangelho de Deus pregado por Jesus Cristo. Se você observar bem, o Evangelho tem o seu primeiro aspecto, nos versos 16 a 20, que ele é o Evangelho da pregação e do discipulado. É muito interessante isso aqui, porque Jesus, ele começou a pregar o Evangelho de Deus, e no versículo 16 diz, caminhando ele junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede no mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Mais adiante, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e disse também, né, chamou-os, e eles, deixando tudo, seguiram a Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Esse é o ponto de partida do Evangelho. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho, mas o objetivo da pregação é fazer discípulos para Jesus. Observe lá na grande comissão, Mateus capítulo 28, que o imperativo que aparece na grande comissão não é o ide, mas é o verbo fazei discípulos. Ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações. Esse é o ponto de partida da pregação do Evangelho. Nós não fazemos crentes, nós não fazemos teólogos, né? O nosso propósito ao pregar o Evangelho, ao ensinar acerca da pessoa de Jesus, é fazer com que essa pessoa se torne um discípulo de Jesus, que ele se arrependa dos seus pecados, abandone a sua vida e passe a seguir, a caminhar com Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então Jesus, ele nos convida, não para ser crente apenas, mas para ser discípulo dele, para segui-lo. E você sabe que o grande propósito
do processo da santificação é nos fazer cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. Então Marcos, de uma forma magistral, ele coloca aqui nesse primeiro capítulo, dos versos 16 a 20, esse primeiro aspecto do Evangelho. O Evangelho de Deus é o Evangelho da pregação com a intenção de fazer discípulos para Jesus. Mas em segundo lugar, eu chamaria a sua atenção para os versos 21 e 22. Veja aí. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. E diz no versículo 22, veja que coisa linda, diz assim: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Veja que há uma sequência. Prega-se o evangelho, a pessoa é feita discípulo de Jesus. E agora Jesus nos mostra que depois de se tornar discípulo, nós precisamos aprender a sã doutrina. Aprender a doutrina de Cristo. Esses verbos aqui são muito importantes, que foi Jesus, depois de pregar, depois de chamar as pessoas para serem discípulos, ele vai então na sinagoga para ensinar a palavra de Deus, para explicar as Escrituras às pessoas. E é tão lindo isso aqui, porque ele não somente pregava, mas diz que ele ensinava todos os dias. Essa expressão aparece lá em Marcos 2,13, se você observar bem aí. De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Ensinava. Jesus, ele é o mestre por excelência. E há muitas pessoas, que de uma forma errada desvaloriza aquilo que se chama doutrina, o ensino consistente das Escrituras. E Jesus aqui, ele nos dá um exemplo, porque diz que maravilhavam-se da sua doutrina. É tão interessante isso, porque a doutrina, ela é fundamental para o crescimento e para a maturidade do crente. Paulo vai usar a expressão lá de sã doutrina. O Lucas, tanto no seu evangelho quanto em Atos, vai chamar essa doutrina de a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo. E hoje, quando nós doutrinamos as pessoas que se convertem, que se arrependem, que se tornam discípulas de Jesus, nós ensinamos a doutrina da Bíblia. É doutrina pura, é Bíblia pura. Certo? Às vezes a gente fica discutindo aí sobre doutrina pentecostal, doutrina reformada, doutrina liberal, doutrina ortodoxa. Irmãos, a nossa doutrina é o ensino de Jesus dos apóstolos através das Escrituras Sagradas. Certo? Se você é um novo crente, se você se converteu ou foi convertido pelo Espírito Santo, você tem que estudar a Bíblia. Você tem que aprender das Escrituras. Certo? A sua consistência, a sua firmeza espiritual está no conhecimento e na prática das Escrituras. Jesus coloca isso lá, quando ele termina de pregar e de ensinar lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, e ele termina dizendo que aquele que ouve e que pratica é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha, que vem as tempestades, vem as provações, vem as tentações, e dão impetuosamente sobre essa casa, mas ele permanece firme, porque ele está enraizado, ele está edificado espiritualmente no ensino e na prática das Escrituras. Não basta simplesmente conhecer as Escrituras. Jesus fala claramente, aquele que ouve e aquele que pratica. Tem muita gente hoje na igreja que conhece muito acerca de doutrina, estuda, assiste muitos vídeos, lê muitos livros, mas veja, conhecer sem praticar não vale absolutamente nada.
certo? Você será cobrado, e quanto mais você conhecer e você não praticar, mais você será cobrado, mais você será exigido por Deus. Então, grave isso aí no seu coração. Jesus, então, pregava e fazia discípulos. Jesus, então, ensinava, dava conteúdo doutrinário através do seu ensino para as pessoas que se convertiam. Mas há um terceiro aspecto desse evangelho, ou da natureza desse evangelho. Ele é o evangelho da pregação e do discipulado, ele é o evangelho do ensino da sã doutrina, mas esse evangelho também, ele é o evangelho da manifestação do poder de Deus. Romanos capítulo 1, 16, 17, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E para alguém crer, e para alguém ser salvo, o evangelho vai produzir de forma sobrenatural uma transformação, uma regeneração na vida dessa pessoa. E isso é um ato sobrenatural do Espírito Santo. Veja que Jesus, então, no versículo 23, veja aí nos versos 23 a 34, depois dos versos 40 a 45, você vê Jesus curando um endemoniado. Diz aí, versículo 23, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele é ungido, ele é o Cristo de Deus, que veio proclamar a libertação dos cativos. Então nós não podemos tirar esse aspecto sobrenatural do evangelho, porque é o poder de Deus, é o poder que liberta, é o poder que transforma. E essa pessoa, ela estava possessa por um espírito imundo, e ela foi naquele dia, ali na sinagoga, foi liberta pelo poder de Jesus. E é tão interessante, porque Tiago diz que os demônios, eles não somente creem, mas eles tremem diante do Messias. Veja que os demônios sabem quem é Jesus. Jesus é reconhecido. É tão interessante isso, porque os fariseus, os escribas, muitos não criam que Jesus era o Santo de Deus, mas os demônios, todas as vezes que eles aparecem nos evangelhos, eles aparecem aqui claramente, sabendo quem é Jesus e dando testemunho. Diz aí, o Santo de Deus, bem sei quem és, diz o demônio. Tu és o Santo de Deus. Então, presta atenção. Quando Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, quando Jesus se manifesta através do Espírito Santo, produzindo regeneração na vida de uma pessoa, ele produz libertação do poder de Satanás, do poder do pecado e do poder da morte. Presta atenção, porque Marcos está mostrando aqui para a mentalidade romana que o diabo existe, que o diabo escraviza, que os demônios destroem a vida das pessoas. E só Jesus tem o poder para libertar as pessoas do poder de Satanás. Tá certo? Então, Marcos vai mostrando para nós aqui 4 aspectos da natureza desse evangelho que Jesus pregava. O evangelho de Deus. Ele é o evangelho da pregação e do discipulado. Ele é o evangelho do ensino da sã doutrina. Ele é o evangelho do poder de Deus que liberta, que transforma, que muda a vida das pessoas. Mas, em quarto lugar,
Veja lá, nos versículos 35 a 39. É maravilhoso você entender. Diz aí: tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque Jesus nos ensina aqui um quarto aspecto desse evangelho, que é a vida pessoal e devocional. Jesus se levantou alta madrugada e foi para o deserto orar. Então preste atenção, porque quando uma pessoa ela é alcançada pelo evangelho, essa pessoa passa a ter a vida de Deus. E ele precisa alimentar essa comunhão com Deus. Isso se dá através da vida devocional, da vida pessoal com Deus. E é muito interessante porque nós temos aqui uma lição maravilhosa. Jesus é um pregador que, para pregar com poder, com graça, para enfrentar os demônios, ele precisava do poder de Deus. E como é que nós podemos receber o poder de Deus? É através da vida de oração, é através da vida íntima, separada. E aqui é muito interessante, porque Jesus nos ensina 3 lições acerca da vida de um pregador do evangelho. Ele era o pregador, ele estava de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, pregando o evangelho. E é tão interessante, porque ele vai nos ensinar aqui 3 princípios. Primeiro, o pregador precisa ter uma vida privada de oração. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali ele orava. Você vai observar, principalmente no Evangelho de Lucas, que o poder do Espírito Santo que estava sobre Jesus era resultado da sua vida devocional. Era resultado da sua vida íntima, de oração, de comunhão com o Pai. Então, todo pregador, para pregar o Evangelho, ele precisa ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida devocional. Segunda lição que Jesus nos ensina aqui é que a vida de oração do pregador o impelirá ou o impedirá de perder o foco do seu ministério. É tão lindo isso aqui, porque diz no versículo 36, procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam, e disseram para Jesus: olha, todos te buscam. Sabe o que Jesus disse? Jesus diz assim: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ou seja, quando você tem uma vida de oração com Deus, você tem foco no seu ministério. Você tem intencionalidade no seu ministério. Você não perde tempo com outras coisas, mas você tem bem delineado qual é a sua missão. A sua missão, que eu chamaria de uma missão intransferível, que é pregar o evangelho a toda criatura. Coisa linda isso aqui. Por que Jesus tinha foco no seu ministério? Porque ele tinha vida de oração com Deus. E quando ele orava, particularmente, ele não se desviava da sua missão. Há muitos pastores, há muitas igrejas que deixaram de ter vida com Deus e se perderam. Estão perdidos no ministério, não sabem qual é a missão.
Eu quero concluir chamando a sua atenção que a vida de oração do pregador o impulsionará a sair e ir atrás das pessoas. É tão interessante porque as pessoas estão buscando Jesus. E muitos desses que estão buscando por interesses dos mais diversos. Mas Jesus, ele toma a iniciativa. Eles vamos a outros lugares. Não basta pregar só em Jerusalém. Tem Judeia, tem Samaria e até os confins da terra. Então a missão do Evangelho é uma missão intransferível. É uma missão a todas as nações. E nós é que devemos ir atrás das pessoas. Jesus está ensinando isso aqui para a gente. Irmão, igreja que não ora não tem visão missionária. Igreja que não ora, que não tem vida pessoal com Deus, não faz missão. Porque o Espírito Santo é um Espírito missionário. O Espírito de Jesus é o Espírito missionário. Alguém já disse que Deus teve um único filho e fez desse filho um missionário. Coisa linda, Jesus dizendo, vamos a outros lugares, porque eu preciso pregar para essas pessoas que ainda não ouviram do Evangelho. Não o Evangelho de Deus, o Evangelho da libertação, o Evangelho do ensino da sã doutrina, o Evangelho da regeneração, do discipulado. Nós precisamos ir e levar o Evangelho até os confins da terra. Irmãos, eu quero concluir esse primeiro estudo do Evangelho de Marcos. Que você possa ler, estudar esse primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Você vai descobrir aqui no versículo 1 o conceito que Marcos dá acerca do Evangelho. Em segundo lugar, ele vai dar os 3 testemunhos acerca do Evangelho, que é Jesus. O testemunho de João Batista, o testemunho da Trindade e também o testemunho de Satanás. Depois, a partir do versículo 14, diz que Jesus pregava o Evangelho de Deus. E esse Evangelho de Deus tem 4 aspectos que não podem ser separados. Pregação e discipulado, fazer discípulos. Ensino da sã doutrina, conteúdo doutrinário, manifestação do poder libertador de Deus e, por fim, o Evangelho que nos leva a ter uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. Convido você a morar comigo no Evangelho de Marcos até o fim do ano. Vamos ler esse Evangelho, vamos estudar esse Evangelho, vamos meditar e vamos descobrir as riquezas que esse Evangelho tem para nos ensinar. Um grande abraço para você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. E agora vamos para o culto das 11 horas lá no nosso auditório. Um grande abraço, muito obrigado.